4 questões fundamentais relacionadas à vida de Jesus que afetam diretamente a sua vida. É sobre isso que a gente vai falar agora nessa live devocional para uma vida plena chamada de Café com AP, onde eu, Rafael Augusto, tomo um cafezinho e compartilho a Bíblia com você desde 2016, primeiro no Facebook, depois aqui. E onde está o teu cafezinho? Né? Quem é do café, quem é do chá? Vem comigo, clica aqui no aviãozinho de papel e convida mais pessoas para participarem desta live com a gente. Nós estamos na temporada Jesus, onde eu estou falando da vida de Jesus em ordem cronológica dos fatos. Todos esses vídeos estão aqui no IGTV e também no YouTube, à sua disposição, para que você possa se aprofundar nessa realidade. E nós chegamos ao ponto em que Jesus ele está prestes a ser crucificado, entregue para ser torturado e crucificado, e uma série de situações estão acontecendo, desde a sua entrada aclamada em Jerusalém, até o momento da sua entrega para as autoridades. Então, fica ligadinho que nós vamos falar hoje sobre 4 questões muito importantes nas quais Jesus foi questionado, que nós somos questionados, e como vencê-las. Amém? Vai chamando alguém e vai escrevendo aí a cidade da onde você está assistindo o Café com AP hoje comigo. Obrigado, Jesus, por esse dia, por esse tempo. Invocamos o Teu nome, a Tua presença. Seja aclamado entre as nações, seja aclamado entre nós, em nossos corações. Todo fardo, toda dúvida, nós entregamos a Ti. Toda mágoa, todo rancor, todo ressentimento, toda frustração, todo medo, toda ansiedade, angústia, toda dor, entregamos a Ti, Jesus. Ó Deus, as questões sem resposta, as questões sem solução, entregamos a Ti e pedimos, entra nestas causas, entra em nossas causas, Pai. Tu és o Rei da Glória, Tu és o Senhor dos Senhores, aquele que era, aquele que é e que há de vir. Nós Te adoramos, aleluia, glória a Deus. Bem-vindos pastores, líderes, bem-vindos meus alunos aí do Método Golden, tá? Olha aí, ó, quem é do Método Golden, escreve aí Método Golden. É uma mentoria anual e em breve eu vou anunciá-la aí para mais pessoas, os detalhes, tá bom? Olha que legal aí, nós estamos aí com o pessoal Ferraz de Vasconcelos, Brasília, Rio de Janeiro, Jaboticabal, Rio Grande do Sul, né? Bênção demais, glória a Deus. Marca alguém aí. Olha aí, meus aluninhos queridos, né? Bênção demais. Gente, não sei se vocês sabem, eu estou fazendo 2 lives por semana. Uma é o Café com AP, que é essa live devocional. A outra é o Pó de Café, né? Todo mundo sabe que eu gosto muito de café, e o Pó de Café é uma live com convidados, onde a gente bota o pó na boca e bebe água quente, né? Quer dizer, a gente fala de papo sério, de assunto sério. Já tivemos conosco aqui meu amigo Igor de Moraes, falando sobre a importância dos princípios bíblicos na sociedade. Teve com a gente o apóstolo Francisco Nicolau, falando sobre mentes saqueadas. E na semana passada tivemos o profeta Renato Pires. A gente teve um probleminha na live com o Renato, fomos interrompidos algumas vezes. Por fim, eu não consegui editar os vídeos num só e eu botei os 3. Então, os 3 vídeos estão aqui no IGTV, os 3 vídeos estão no YouTube para vocês. Se vocês assistirem pelo YouTube, quando está para terminar um vídeo, já aparece o segundo para você clicar, tá bom? Então, não perca isso. E esta semana vai estar com a gente na sexta-feira a apóstola Cris,
lá da família 61 de Recife, falando de cinzas à glória. E eu até tô com um livro dela aqui que eu ganhei de presente, né? Deixa eu pegar aqui só um minutinho. Peraí, gente. Tá bem aqui. Aqui, ó. Livro da apóstola Cris. 21 dias das cinzas à glória, tá? Na sexta-feira a gente vai estar aqui junto, falando disso tudo com vocês. Amém? Vamos lá, gente. Alguém escreve aí para mim, Mateus 22:15. Mateus 22:15. E vamos para a palavra de Deus, em nome de Jesus. Handarabassudecai. Venham a mim todos vós que estão cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei, é o que diz o Senhor. Nariastukumbayasham. Não há nada que eu não possa resolver e empecilho que eu não possa retirar. Teriolohombaica. Terei misericórdia daqueles que me amam e cuidarei deles com muito carinho, diz o Senhor. Aleluia. Deus é maravilhoso. Vamos lá. Mateus 22:15. Nós vemos aqui a primeira das 4 questões levantadas nesse período de Jesus entre a entrada de Jerusalém e a sua entrega para ser torturado. E a primeira questão é a questão do pagamento de impostos, tá? Porque o inimigo atacou e ataca a gente, e atacou Jesus nas mesmas áreas. E a primeira delas é finanças. A Bíblia diz que não podemos servir a 2 senhores, ou a Deus ou a Mamon, o Deus das riquezas. Então, esse texto começa falando o seguinte, que os fariseus saíram e começaram a planejar um meio de enredar Jesus em suas próprias palavras. É isso que o inimigo faz, o inimigo usa uma estratégia para enredar você nas suas próprias palavras. Lembra da história do profeta Daniel? As pessoas não achavam nenhum meio para atingi-lo porque ele era uma pessoa honesta. Então eles não encontravam nenhuma queda de Daniel. Então eles passaram a procurar nas próprias palavras de Daniel, nas ações de Daniel, alguma coisa que pudessem usar contra eles. Essa é a estratégia do inimigo. Como o inimigo foi despojado da grande parte das suas armas, o que acontece? Ele ficou ali com dardos inflamados, ele ficou com ataque de sofismas e algumas ferramentas, tá? Mas ele foi despojado de grande parte das suas armas. Então o que ele faz? Ele vai usar aquilo que a gente tem contra nós. O apóstolo Francisco Nicolau, na nossa live do Pó de Café, ele fala disso, né? Que é a magia, a forma como o diabo quer utilizar as coisas dessa maneira. Então, os fariseus da época de Jesus estavam com essa estratégia e enviaram-lhes seus discípulos junto com os herodianos. É aquela história, quando o diabo não vai, manda o secretário. E lhe disseram, mestre, sabemos que és íntegro e que ensinas o caminho de Deus conforme a verdade. Tu não te deixas influenciar por ninguém, porque não te prendes à aparência dos homens. Interessante. Eles começam com lisonja, né? Utilizando de verdade. Essa é a estratégia do inimigo. O inimigo vai começar com verdade. Não pensa que o diabo vai chegar diante de Deus para te acusar com mentiras. Ele vai chegar diante de Deus com verdades. E aqui eles estão reconhecendo Jesus como mestre, a integridade de Jesus, o fato de Jesus não se permitir influenciar por causa de aparência. E de repente eles dizem aqui, qual é a tua opinião? É certo pagar imposto a César ou não? Muitas vezes o inimigo vai querer saber a sua opinião. Não porque essa pessoa que está sendo usada pelo diabo, ela está ali querendo uma transformação de vida. Muitas pessoas chegam para você para pedir a sua opinião, para te testar, para te provar. E aí é nessa hora que o que acontece? Vem a grande pergunta. Nessa pergunta de Jesus, Jesus percebe a má intenção deles e pergunta, hipócritas, quer dizer, vocês são teatrais, por que vocês estão me pondo à prova?
mostrem-me a moeda usada para pagar o imposto. E lhe mostraram um denário. E lhes perguntou, de quem é esta imagem e esta inscrição? De César, responderam eles. E ele lhes disse, então deem a César o que é de César e deem a Deus o que é de Deus. Ao ouvirem isto, ficaram admirados e, deixando-o, retiraram-se. Aqui abre-se um ponto muito importante. Muitas pessoas ignoram orientações a respeito de finanças do Antigo Testamento, simplesmente porque eles falam que a gente está no Novo Testamento, o tempo da graça e toda uma conversa que nós ouvimos durante muitos anos, que separa a Bíblia em duas. E isso é um problema. Por quê? Porque a maior parte do que nós lemos no Novo Testamento, principalmente palavras de Jesus, ele está citando o quê? O Antigo Testamento. Então, no Novo Testamento, aquilo que não é mencionado parte do princípio que é óbvio, que é evidente. Tanto que no Novo Testamento não se tem orientação clara, prática, sobre como jejuar. Da mesma forma que eles não entram em detalhes a respeito de finanças. Aqui, Jesus está usando um texto que abrange essa realidade, que aborda todos os ensinamentos que ele deu para Israel, quando Israel foi ser constituído como nação. Eles estão saindo da escravidão e estão ingressando numa nova vida onde eles teriam que se tornar uma nação. E nenhuma nação ela é edificada sem lei. A lei dá orientação, dá norte. O que acontece? Antes da lei propriamente dita, Deus traz orientações sobre um monte de coisas. No meio disso tudo, não estou aqui para trazer um estudo sobre isso, mas para abrir os seus olhos e dizer o seguinte, presta atenção que isso existe. Tá? Jesus está aqui dizendo, deem a César o que é de César e dê a Deus o que é de Deus. O que é de Deus? Então, estamos falando de finanças. Quais são os padrões bíblicos a respeito de finanças? Primeiro, que aquilo que nós ofertamos nos representa. Nossas finanças no altar do Senhor estão te representando, estão nos representando. Então nós entendemos o dízimo. O Novo Testamento não, querido. Dízimo é dízimo. Você quer ver o Novo Testamento? Vende tudo, dá para os pobres. O Senhor deu um referencial e ele diz assim, quando você consagra uma parte, o todo é consagrado. Existe princípio espiritual nisso. O dízimo é da lei. Não, o dízimo não é da lei. O dízimo é lá de Abraão e Melquisedeque, é o período patriarcal, na transição de período de dispensação. E nessa transição muda-se a autoridade e Deus estabelece o quê? Uma relação financeira que manifestaria honra e o céu na terra. Então, não sai repetindo coisas sem antes estudar, refletir e pensar. Isso é para aqueles que querem viver uma relação profunda com Deus. Mas eu tenho que dar conforme está no meu coração. É verdade, esse é o texto bíblico no Novo Testamento. E de tudo o que essa palavra, conforme está no meu coração, Deus pôs no meu coração, significa, tem uma coisa que este termo significa. É que é algo que veio de cima para baixo, que Deus estabeleceu e pôs no seu coração. E o que é algo de cima para baixo? Vai muito além de simplesmente, eu senti de Deus de dar tanto. Mas isso vai até um padrão de semeadura e de estilo de vida financeira que abre os céus sobre a nossa cabeça. Bom, Jesus está dizendo, deem a César o que é de César, deem a Deus o que é de Deus. Ele está dizendo, sejam fiéis nos seus impostos e sejam fiéis naquilo que o Senhor estabeleceu como meio de adoração através das finanças. Por que nós não podemos adorar a Deus e a Mamon? Porque essa adoração está intimamente relacionada com aquilo que nos representa e com a nossa alma, com o nosso espírito e com a nossa alma. Nós vemos, dentre as 21 ofertas do Antigo Testamento, fora o dízimo, nós vemos ali que muitas delas estão relacionadas com gratidão,
com um ato profético para você denunciar e se livrar da culpa, de pecados. Tudo isso, Jesus resumiu tudo isso na cruz do Calvário. E quando nós vamos entendendo essa revelação e vamos agindo de maneira profética nesse sentido, nós estamos atraindo tudo que nós recebemos na cruz para essa área específica. Então, é muito poderoso. O primeiro ponto é esse: o diabo vai querer te atacar nas suas finanças, para que você pare de confiar e depender de Deus, para que você pare de agir como deve agir a nível de cidadania e comecem a agir na força do seu braço. Eu sei o quanto você sofre, mas seja fiel e confiante, pois eu manifestarei a minha glória. É o que o Senhor está dizendo para você, Cecília. Aleluia. Oribaço decam. Mais um tempo e tu verás a minha mão em teu favor. Aleluia. Bom, primeiro ponto é esse. Eles estavam tentando pegar Jesus, estavam tentando incriminar Jesus com as próprias palavras e relacionaram isso com finanças. Primeiro ponto é esse. O diabo, quando tentou Jesus, usou a mesma estratégia. Ele disse: se você prostrado me adorares, eu vou te dar todos os reinos da terra, te oferecendo um atalho para aquilo que Deus te prometeu. Porque Deus diz: pede-me e eu te darei as nações por herança. O diabo vai te oferecer atalhos para que você receba aquilo que Deus te deu. Só que no meio do atalho é quando você se perde. Halamakaralassula lamai. Deus te abençoe, Rosalina. Deus te abençoe. Amém? Glória a Deus. Aqui traduzimos línguas, interpretamos línguas, cremos no dom do Espírito. Amém? Nem sempre tenho interpretações, nem sempre tenho a palavra de Deus, mas quando eu tenho, transmito. E que Deus abençoe. Obrigado pela minha audiência, que leva isso muito a sério. Obrigado por você que acredita e que respeita. Glória a Deus. Segundo aspecto, gente, finança é o primeiro ponto. Eu quero que você coloque agora as suas finanças diante de Deus. Sua relação com o dinheiro, sua mentalidade com respeito ao dinheiro. Amém? Aprenda a depender de Deus e não de pessoas, mesmo sabendo que Deus vai usar pessoas. Senhor, nós apresentamos nossa vida financeira, de maneira que o inimigo não venha encontrar brecha e nenhum vínculo emocional para nos prender e nos fazer idólatras dos problemas financeiros, porque nos tornamos servos daquilo que estamos devendo. Por isso, Pai, liberta da escravidão financeira hoje, em nome de Jesus. Segundo aspecto, entra aqui algo muito interessante, que é um aspecto relacional e sobrenatural ao mesmo tempo, tá? Aqui, no dia 11 de abril de 29 depois de Cristo, é a exata data, segundo dois dos maiores historiadores, onde Jesus é questionado nesse mesmo dia pelos saduceus, que era um grupo de estudiosos que não acreditava na ressurreição. Teralato, tetefopo. Sou aquele que vem sem demora, tecataralata, sheitefopo, para salvar os que são meus da grande tribulação e fortalecer os vivos, para que me aguardem, deia sandekamaham, e vejam a minha glória como a glória do unigênito do Pai. Aleluia, aleluia. Olha que interessante, eles não acreditavam na ressurreição, então eles vêm aqui aproximando-se com a seguinte questão: Mestre, Moisés diz que se um homem morrer sem deixar filhos, seu irmão deverá casar-se com a viúva e dar-lhe descendência. Entre nós havia 7 irmãos. O primeiro casou-se e morreu. Como não teve filhos, deixou a mulher para o seu irmão. A mesma coisa aconteceu com o segundo, com o terceiro até o 7º. Finalmente, depois de todos, morreu a mulher. Pois bem, na ressurreição, de qual dos 7 ela será esposa, visto que todos foram casados com ela?
Quer dizer, eles não acreditavam na ressurreição, eles usam da lei de Moisés e de algo que Deus estabeleceu de maneira sobrenatural para tentar pegar Jesus. Em dois aspectos: o poder da ressurreição, da vinda de Cristo, do arrebatamento, todos esses aspectos escatológicos, e relacionamento. Então nós vemos dinheiro, relacionamento e área sobrenatural, porque essas duas coisas também são vinculadas de maneira muito forte. Jesus então respondeu: vocês estão enganados porque não conhecem as Escrituras nem o poder de Deus. É engraçado, né? Eles eram doutores da lei, mas não conheciam as Escrituras nem o poder de Deus. Como pode isso? É como hoje. Teólogos de plantão, teólogos de YouTube, sabe? Conhecedores de teologia humana, mas que não conhecem a palavra de Deus, nem tampouco o poder de Deus. Jesus os confronta aqui e diz: na ressurreição, as pessoas não se casam nem são dadas em casamento, mas são como os anjos dos céus, que também Deus os interditou, os impediu de se casarem e de se darem em casamento, ok? Sem entrar muito dentro disso, Jesus continua e diz o seguinte: e quanto à ressurreição dos mortos, vocês não leram o que Deus disse? Eu sou o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Ele não é o Deus de mortos, mas Deus de vivos. Ouvindo isso, a multidão ficou admirada. Bom, os problemas de relacionamento acabam afetando a sua vida espiritual de alguma forma. Agora, o que Deus tem para nós são coisas que vão além disso. Deus quer que a gente tenha relacionamentos saudáveis e Deus quer que você creia no poder e na palavra dele. Agora, se a sua mente estiver limitada ao que acontece na terra, você não vai conseguir acessar o que acontece no céu. Jesus, ele fez um movimento inverso. Ele procurou na terra coisas com as quais ele pudesse comparar com o céu. Toda ação de religiosidade, ela faz o inverso. Ela tenta comparar na terra. Enquanto o Senhor tem a visão do céu e procura algo parecido, os homens religiosos procuram algo na terra para tentar explicar o céu. O movimento de Deus é sempre de cima para baixo, ele chama de lá para cá. O nosso movimento não pode ser tentar limitar o nosso entendimento humano para querer explicar as coisas espirituais. Ao contrário, a gente tem que entregar e abrir mão desse conhecimento para que a gente possa acessar o conhecimento divino. Dessa forma, esses homens estavam tentando pegar Jesus com a lei de Moisés e com esse engano, essa armadilha a respeito de relacionamentos. E Jesus traz uma revelação de como funciona o céu. Como você tem se enganado a nível de relacionamentos? Como você tem se enganado tentando comparar coisas celestiais com coisas terrenas? Não, encontre nas coisas terrenas a revelação que torna elas parecidas com as coisas celestiais. Era isso que Jesus fazia quando ele dizia: o reino dos céus é semelhante a... Ele estava vendo nas coisas terrenas a semelhança do celestial. O religioso vai limitar o celestial baseado no seu entendimento das coisas humanas. Enquanto Deus vai dizer: abra o seu entendimento, veja como o céu funciona e encontre isso em tudo. Em outras palavras, Deus está dizendo: me veja em tudo, me encontre em tudo, me reconheça. Não meramente pronunciando, né? Foi Deus. Mas reconheça como alguém reconhece outra pessoa. Reconheça como alguém que identifica outra pessoa. E aí você vai reconhecer Jesus. Tá? Nós chegamos então num terceiro ponto, que é acerca de amor.
que a gente pode traduzir por serviço. Mateus 22:34 diz assim: ao ouvirem dizer que Jesus havia deixado os saduceus sem respostas, os fariseus se reuniram. É isso que acontece. O inimigo tenta te atacar uma vez, tenta te atacar a segunda vez, não consegue. Aí faz a reuniãozinha do inferno para tentar te destruir. Eles se reúnem e um deles, perito na lei, o pôs à prova com esta pergunta: mestre, qual é o maior mandamento da lei? Gente, eu me lembro uma vez, eu cheguei em Porto Alegre e fui trabalhar como co-pastor numa igreja, onde fui muito bem recebido pelos líderes, por alguns irmãos, mas lá tinha um irmão que ficou pouco tempo depois que eu cheguei, né? Estava até na área da música ali, eu não sei porquê, porque cargas d'água, né? Ele ficou meio assim, problemático. E aí ele veio me questionar, né? Me colocar uma questão musical para testar o meu nível de conhecimento musical. E aí eu sabia. Simplesmente eu respondi. E ele ficou assim, sem palavras, né? Ele achou aquilo tremendo, ele achou que o que ele estava me perguntando era coisa do outro mundo, né? E aí ele ficou sem palavras. E parou, se retirou e pronto. Essa é a ação de quem está tentando te testar, de quem está testando te provar. E quando essa pessoa não encontra mais saída, ela vai fazer de tudo para se destruir, ela te destruir, ela vai embora. Então, aqui eles chegam para Jesus perguntando qual é o maior mandamento da lei. Respondeu Jesus: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma e de todo o seu entendimento. Este é o primeiro e maior mandamento. E o segundo é semelhante a ele: ame o seu próximo como a si mesmo. Destes dois mandamentos dependem toda a lei e os profetas. Bom, aqui é um ponto muito interessante, tá? Porque Jesus estava provando que ele conhecia a lei. E Jesus, ele era o complemento da lei. Ele era aquele que deveria receber das mãos da lei, que era boa, o povo que entendeu a lei de maneira espiritual. Não esse povo advindo das mãos desses religiosos que deturparam a lei. Então Jesus pegaria esse povo e completaria, explicando todas as coisas a respeito daquilo que Deus tinha entregue. E esse entendimento é fundamental para você entender toda a Bíblia e inúmeras revelações, não ficar aprisionado em apenas pontos específicos. A maior prova é que hoje muitas pessoas ainda não entenderam algo simples. Inúmeras igrejas amadas que me convidam para pregar, eu já tive a oportunidade de perguntar assim: qual é o maior mandamento da Bíblia? Aí eles citam esse. E se esquecem que Jesus disse o seguinte: um novo mandamento vos dou. E Jesus traz aqui uma nova revelação, que é maior, ela é completa. Ele diz assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Deus continua sendo o nosso maior amor, né? Então nós temos que continuar amando o Senhor de todo o coração, de toda a alma, de todo entendimento. Mas o Senhor alinha o referencial de serviço através do amor. Ele diz assim, em outras palavras, parafraseando, ele está dizendo assim: ó, você não é mais o referencial de amor para que você ame os outros como você se ama. Ainda tem gente preso nisso, que aí diz assim: ah não, eu tenho que me amar primeiro, porque como é que eu vou amar o outro se eu não me amo? Jesus não deixou esse referencial. Jesus disse: um novo mandamento vos dou. Amai-vos uns aos outros como eu vos amei. E aí nós pensamos: como eu posso amar a outra pessoa, ou até o inimigo, como Jesus o ama? É verdade, é impossível.
A única forma de nós amarmos os outros, sejam eles irmãos em Cristo ou os nossos inimigos, com o amor de Cristo, é permitindo que Jesus os ame através de nós. E isso não é um sentimento, é um serviço. Então, a partir do momento que eu entendo que a vida que agora eu vivo, não vivo eu, mas Cristo vive em mim, então Ele vai viver em mim, manifestar o quê? Sentimentos, desejos, vontades, ações, em aliança comigo, ou melhor, eu em aliança com Ele. O terceiro ponto, então, dessas questões que vieram para Jesus, é a questão de amar o próximo. Dinheiro, relacionamento sobrenatural, amor, entre aspas, serviço ao próximo. Agora, a última coisa e mais importante dessa live de hoje. Verso 41, Mateus 22, 41. Estando os fariseus reunidos, Jesus lhes perguntou, agora mudou. Eles estavam perguntando para Jesus. Jesus respondeu. Porque o judeu, ele quer ensinar, o judeu tem essa característica, ele ensina através de perguntas. Então, quando eles estavam perguntando, eles estavam se colocando nessa posição superior de mestres, de ensinadores. Eles não estavam perguntando para saber o que Jesus queria saber, eles estavam perguntando para dizer, nós estamos ensinando você como é que funciona. Então, Jesus vira agora a moeda. E ele começa agora com autoridade a dizer... o que vocês pensam a respeito do Cristo, do Messias? De quem ele é filho? Pronto, ele começou a ensinar. Ele começou a derrubar os ensinamentos, a iniciativa equivocada para tentar enganá-lo. E ele toma agora a autoridade e as rédeas da conversa. E aí eles respondem, é filho de Davi, responderam eles. E Jesus lhes disse, então como é que Davi, falando pelo Espírito com letra maiúscula, o chama de Senhor? Pois ele afirma, Davi no caso, o Senhor disse ao meu Senhor, senta-te à minha direita até que eu ponha os teus inimigos debaixo dos teus pés. Se, pois, Davi o chama de Senhor, como pode ser ele seu filho? Ninguém conseguia responder-lhe uma palavra, e daquele dia em diante, ninguém mais jamais se atreveu a lhe fazer perguntas. Último ponto é identidade. Dinheiro, relacionamento sobrenatural juntos, amor ao próximo e identidade. O último ataque é contra a sua identidade. De quem você é filho? Olha aqui, a tentação lá no deserto, né? Se prostrado me adorares, eu te dou o atalho para você assumir tudo que Deus prometeu às nações da terra. Depois, o lado emocional, que envolve aqui relacionamento sobrenatural e amor. Resumindo esses dois pontos num só, quando o diabo fala para Jesus, se joga daqui, e Deus dará ordem aos seus anjos, e cita o Salmo 91 para Jesus. Está atacando a área emocional e dizendo, age emocionalmente e Deus vai agir sobrenaturalmente. E eu não estou aqui de forma alguma dizendo que você não deve ter emoções, mas eu quero dizer que as suas emoções têm que ter espaço e lugar guiadas pelo Espírito. Quando a Bíblia diz que a palavra de Deus é como uma espada com fio de 2 gumes, apta para discernir pensamentos e trazer divisão entre alma e espírito, essa palavra também significa fazer ponte, conectar alma e espírito. Significa que entre a nossa alma e o nosso espírito tem que existir a ponte da palavra de Deus, ela que tem que conectar as duas coisas, de modo que toda a nossa expressão emocional seja guiada pelo Espírito. E então, o último ponto é identidade. O diabo chega para Jesus e fala, se tu és filho de Deus, 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 o tempo inteiro. O inimigo vai provar a sua identidade o tempo inteiro. Vai testar quem você é. Vai querer diminuir, vai querer menosprezar
a sua identidade espiritual. E em Cristo existe uma identidade para você. Efésios 2:10 diz que nós somos feitura de Deus, poema, escritos todos os nossos dias, como diz o salmista, antes mesmo que nós viéssemos a existir. Ali está a nossa identidade, nossa história, o projeto de Deus para a nossa vida. E Ele nos convida a acessarmos isso e a vivermos isso. Pai, nos dá vitória sobre finanças, nos dá vitória sobre relacionamentos e o entendimento do sobrenatural. Nos dá vitória ao aprendermos a amarmos, servirmos o próximo e sabermos quem nós somos em Cristo Jesus. Obrigado por esse tempo poderoso, por essa meditação, essa palavra nos guia em toda a justiça, pela vereda da justiça, por amor do Teu nome, Senhor, caminhando sobre as boas obras que o Senhor preparou para mim, para nós, desde a fundação do mundo. É a minha oração, em nome de Jesus. Glória a Deus. Esse foi o Café com a P de hoje. Eu quero deixar aqui algumas orientações para vocês, né? Quero agradecer todos que têm orado, todos que têm enviado palavras de testemunho, de bênção para a minha vida, e todos aqueles que têm semeado algum valor com ofertas na nossa conta. Então, se você deseja semear, está aqui meu e-mail, rafaelmedeiros.augusto@gmail.com, é o nosso Pix. Não se sinta constrangido a isso, sinta-se convidado, se Deus botar no seu coração. Então, tá aí. Outra coisa, vai no link da bio, tem minhas redes sociais, tem e-books para vocês. E fiquem atentos, em breve teremos grandes novidades para vocês. A temporada Jesus, ela está na reta final, tá? Até o final do ano ela termina. E estamos com a segunda live na semana, que é o Pod Café, que é a minha live com convidados. Sexta-feira, a apóstola Cris, falando sobre de cinzas a glória. Então vai ser tremendo, né? As divulgações estão no meu stories. Fique atento, em nome de Jesus. Amém? Eu vou salvar essa live, depois você vem, curte, comenta e compartilha. E daqui a pouco ela estará, se Deus quiser, no YouTube também, para que você possa assistir ali, se você quiser, e compartilhar com outras pessoas. Fica na paz de Cristo, Deus te abençoe. Tchau, tchau.